terra, um baita abraço aos 5 irmãos aniversariantes. O que nós vamos estar falando hoje aqui com vocês, meus irmãos? Né? Eu pego uma tirinha aqui, né, de uma pessoa indagando a Sócrates, né? Estou curioso, como faço para ser um filósofo? E o Sócrates, com aquela sua sabedoria fantástica, diz: primeiro você deve abdicar de todas as certezas. E aí, a pessoa que perguntou, fala: de uma hora para outra, a filosofia ficou muito chata. Em outras palavras, a gente quer ser filósofo, mas não quer abdicar de nossas certezas. E eu vou procurar, nessa 1h10, falar como dominar paixões, cavando masmorras ao vício e levantando tempos à virtude, de alguma maneira, como que a gente pode aplicar a filosofia na vida profana e na vida maçônica, se existem algumas escolas, se elas têm tem mais ou menos aderência à sublime ordem, o que a gente pode aprender e, principalmente, colocar em prática com essas escolas. Também indagar se existem alguns modelos de filósofos que podem ajudar a nossa caminhada dentro e fora da sublime ordem e como transformar essa chatice em algo de valor. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos a história dessa peça de arquitetura. Pandemia, a vantagem de ter 66 anos é que você estaciona em lugar privilegiado, entra no avião antes do pessoal de 85 anos, mas eu vi muitas crises na minha vida. Óbvio que uma crise tão forte como essa ainda não, mas as crises são cíclicas e eu encaro sempre como uma oportunidade. E essa oportunidade foi para fazer releituras, né? E eu comecei a reler esse livro aqui, A Arte de Viver, de Epíteto. Muito bem, gostei de reler, parecia que eu estava lendo novamente, né? Aí aquela decisão, eu vou parar, eu vou buscar mais resposta em outros autores, porque me chamou muito a atenção o estoicismo, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo. E aí eu fui buscar reler Sêneca, e reli esse, tem vários livros dele, mas eu reli esse aqui, Aprendendo a Viver. E, a partir daí, comecei a reler todos os livros que eu tinha aqui. Tem mais de 30, e essa apresentação está à disposição dos irmãos, com o venerável Isaltônio. Comecei a ler sobre estoicismo, ética, virtudes, né? E comecei a ler um livro que até então eu não havia lido, que é esse aqui, Filosofia Antiga, de Pierre Hadot, né? Aí fui buscar, todo mundo falando de Marco Aurélio, eu não tenho o livro, né? Mas eu tenho aqui no meu iPad, eu estou moderninho, né? Então, aqui é o livro, vocês não devem estar vendo, mas é o livro Meditações, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Fiquei encantado com esse livro, e aí fui reler São Tomás de Aquino, que Marco Aurélio fala muito em virtude, e eu fui reler São Tomás de Aquino. E aí eu fui buscar também num autor, filósofo francês, um ateu, chamado André Comte-Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, eu vou falar bem rapidamente lá na frente sobre isso. Um outro ateu, esse não francês, um suíço, Alain de Botton, que ele fala As Consolações da Filosofia. E aí, para não deixar nenhum autor brasileiro de fora, eu fui buscar em Clóvis de Barros Filho, um grande filósofo, e Pedro Calabreso, um médico. Em Busca de Nós Mesmos, eles falam muito do estoicismo, né? E o que mais eu faço e que eu recomendo aos irmãos é isso aqui. Esse aqui é o meu ritual do grau de aprendiz que eu recebi lá em dezembro de 1992 em São José dos Campos. Ele está amarelado, ele está assim gasto, mas a sabedoria que está aqui é muito grande. Tem gente que passa por todos os graus e esquece a riqueza que tem isso aqui. E leio também. Eu voltei para a minha terra, Santa Catarina, em 2009 e me regularizei na grande loja de Santa Catarina. Aí comecei a ler isso aqui, peguei artigos maçônicos, aí comecei a focar nas virtudes cardeais, nas teologais. Não vou entrar no detalhe disso, porque recentemente teve uma palestra em 2 dias, numa sexta e num sábado, falando exatamente sobre as 4 virtudes cardeais e as 3 teologais, mas eu vou falar muito rapidamente sobre elas. E, então, juntando tudo isso num liquidificador, né, surgiu essa simples peça de arquitetura. E o meu único propósito é despertar nos irmãos a decisão, não é a escolha. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de escolha e decisão, de aprofundar, e mais do que aprofundar, é praticar
esses temas tratados. Então, essa é a minha proposta na noite de hoje. E quando a gente fala nesse processo de aprendizagem, aprendizados estoico-maçônicos, obviamente eu vou estar falando um pouco de estoicismo e fazendo o link com a maçonaria, eu tenho que falar um pouquinho de aprendizagem, que essa é a minha cachaça, a minha área na academia. Eu sempre trabalhei, estudei, e no meu mestrado eu trabalhei essa dissertação em cima de aprendizagem. Aqui uma tirinha que eu gosto muito, usei na minha dissertação, né? Um garotinho falando, eu ensinei meu cachorrinho a assobiar. Aí o outro garotinho falou, peraí, mas ele não está assobiando. E o outro garoto falou, eu disse que eu ensinei, eu não disse que ele aprendeu. Então, uma coisa é ensinar, outra coisa é você aprender. E eu sou descendente de italianos 100%, por parte de pai e mãe, sou neto de italianos, né? E peço desculpas, mas eu coloco aqui uma expressão do Marcos Gianquinto, que diz o seguinte, um mau professor, ele esquece que foi um estudante. Um bom professor lembra que foi um estudante. Um excelente professor, ele sabe que ainda é um estudante. E eu sou um eterno estudante, um eterno aprendiz. A gente poderia colocar assim, um mau irmão é o cara que esquece que foi aprendiz. Um bom irmão, ele lembra que foi aprendiz. E um excelente irmão é aquele cara que sabe que ele ainda é um aprendiz. Então, essa é a provocação que eu faço aos irmãos aqui. E aqui tem uma perguntinha muito simples, uma pegadinha muito fácil, né? Tem 3 sapos que estão em cima de um tronco à beira de uma lagoa quando um deles resolve pular na água. Pergunta: quantos sapos ficaram em cima do tronco? Provavelmente, boa parte de vocês, meus irmãos, vão dizer que ficaram 2. Na realidade, os 3 sapinhos continuam lá impávidos, no mesmo lugar. Uma coisa é resolver, que não adianta absolutamente nada. Toda resolução ela exige uma ação para se tornar efetiva. O aforismo popular, o inferno está abarrotado de boas intenções, vem muito a calhar com esse tipo de coisa. Então, apenas resolver, o escolher, não faz a diferença. O que faz a diferença? É você decidir. E para decidir, eu trago aqui duas passagens interessantes da mitologia. É um tema que eu sou apaixonado pela mitologia, eu tive o privilégio de ser aluno de Junito de Souza Brandão, para mim, o maior mitólogo brasileiro, disparado. E a mitologia, aquelas coisas que nunca aconteceram, mas sempre existiram. Então, por exemplo, dentro da nossa loja tem lá uma estátua de Atena, Minerva, tem Héracles ou Hércules, tem Afrodite, Vênus. Isso aqui nunca aconteceu, mas sempre existiram pelo simbolismo que elas representam. E aqui eu vou buscar esse senhor aqui, desnudo, é Alcides, que antes de fazer seus 12 trabalhos, depois, a hora que ele termina, ele se transforma em Héracles ou Hércules, ele está numa encruzilhada, numa decisão assim muito difícil. E aqui desse lado, essa senhora aqui de azul e vermelho chama-se Arete. Arete para os gregos é a excelência, é a virtude. Arete falou: olha, Alcides, esse caminho, se você for por aqui, terão feras bravias, pântanos, você vai se machucar, vai ter guerras incríveis, você vai passar por um aperto terrível, porém você alcançará a glória. Desse outro lado, tem o oposto de Arete, que é Kátia, ou Cássia. Ela está dizendo, queridíssimo Alcides, se você for por esse caminho da direita, a relva é macia, água fresca, mel silvestre, frutos, passarinhos cantando, porém, você não chegará a lugar nenhum, você terá uma vida medíocre. Óbvio que quem já leu sobre os 12 trabalhos de Héracles sabe que ele escolheu o caminho da virtude. Ele fez a decisão de ir pelo caminho mais difícil para que alcançasse a glória. Essa senhora que está aqui, dizem que foi a ninfa mais linda de todo o tempo, Tétis, mãe de Aquiles. E ela, sabendo que tinha uma previsão de que o filho morreria muito jovem, ela resolve banhar o bebê no rio Estinge. E nesse rio, ela esquece, ela está segurando aqui o Aquiles pelo calcanhar. Uma das versões é que Aquiles é morto pelo seu calcanhar, inclusive tem aquela expressão calcanhar de Aquiles. E aí
a mãe de Aquiles falou o seguinte: meu filho, se você for a Troia, morrerás muito jovem, porém alcançarás a glória. Se você não for a Troia, viverás muitos e muitos anos uma vida ordinária. A mesma coisa, quem leu a história sabe que Aquiles foi e morreu e alcançou a glória. E aí Sêneca nos ensina que raros são aqueles que decidem após madura reflexão. Os outros andam ao sabor das ondas, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. E longe de se conduzirem, deixam-se levar pelos primeiros. Então, decidir é muito maior do que você fazer apenas uma escolha ou resolver, que nem aquele sapinho, pular no lago e depois ele não pulou. E o Roy Disney, ele fala, não é difícil tomar decisões quando você sabe quais são os seus valores. Então, é importante, a gente vai estar falando também sobre esse aspecto de valores. Aqui, rapidamente, já passei para vocês a bibliografia principal que eu usei, são esses livros aqui, e eu lembro de Mário Quintana, gaúcho, livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. Obviamente, se aplica à maçonaria, né? A maçonaria não muda o mundo, a maçonaria ajuda a transformar os homens, e os homens de bons costumes transformam, mudam o mundo. E a queridíssima Cora Coralina, o saber a gente aprende com os mestres e os livros, porém, a sabedoria a gente aprende com a vida e com os humildes. Então, esse é basicamente o que eu busquei. E aí, o que a gente pode aprender, né, com um comerciante falido, Zenon de Sítio, né? O que a gente pode aprender com o conselheiro de Nero, Sêneca? O que a gente pode aprender com o ex-escravo liberto, Epíteto? O que a gente pode aprender com um grande imperador, durante 19 anos, governou em Roma, que é o Marco Aurélio, né? E o que une esses 4 personagens? Então, a ideia nossa é exatamente falar sobre esse aspecto. Como é que surgiu o estoicismo, dar um corte histórico e levar isso já para a época romana, para que a gente possa falar um pouquinho mais de Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Esse quadro é um quadro muito antigo, muito utilizado toda vez que algum irmão for falar de filosofia, de alguma maneira ele vai buscar essa escola de Atenas, que está lá no Palácio do Vaticano, em Roma. Ele foi pintado por Rafaelo entre 1509 e 1510. O que ele coloca nesse? É um quadro atemporal, e ele coloca aqui, claramente, não tem essa linha amarela eu que criei, ele coloca aqui de um lado, então nós temos aqui Apolo, né? Do outro lado nós temos Minerva, Atena, e aqui estão os grandes Aristóteles, e aqui está Platão. Aristóteles está com o seu livro Ética Nicômaco, que não é esse que está aqui, mas essa é uma cópia, né? E Platão está com Timeu, né, que é um grande livro dele. Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E aqui a gente consegue ver várias figuras. Por exemplo, Sócrates está aqui. Aqui está Hipátia, uma grande filósofa, né? Aqui está Epicuro. Aqui, nesse cantinho, aqui está Zenon de Sítio. Zenon de Sítio, um comerciante fenício que levava mercadorias para Atena e um belo dia seu barco naufragou. Ele, ao invés de ficar reclamando da vida, foi em busca de conhecimento, entrou numa biblioteca, leu um livro dos filósofos, ficou encantado com aquilo e resolveu ser aluno de filósofos gregos, e, a partir daí, ele resolve criar a sua escola. Como ele era estrangeiro em Atenas, ele não poderia usar o recinto interior, então ele tinha que usar a parte externa. E uma das coisas que dos locais, e uma das coisas que diferencia o estoicismo, diferente de Platão e Aristóteles, que tiveram a academia e o liceu, ele pregava fora do templo, ele ia onde o povo está. Tem até uma música do Milton Nascimento a respeito disso, ele está forrado de mineiro, eles devem saber disso aqui. Então, onde que ele pregava? Ele pregava nos pórticos, e os pórticos em grego é stoa, eu não sei se essa é a pronúncia correta, S-T-O-A, e aí onde é que vai ter uma conversa? Lá na stoa virou
estoicismo e os estoicos. Então, Zenon de Sítio, 300 e poucos anos antes de Cristo, resolve criar essa escola, que é uma escola muito baseada na filosofia moral, e eu vou falar sobre isso. Aqui está o nosso queridíssimo Pitágoras, aqui está Heráclito. Do outro lado, né, nós temos aqui figuras como Plotino, o próprio autor dessa obra, Rafaelo, né? Então você vê que é um quadro atemporal. O Rafaelo, aqui, ele é de 1500 por aí, né? E ele está no mesmo quadro onde está Sócrates, por exemplo, que faleceu em 399 a.C. Aqui está Diógenes, aqui está Euclides. Então, é um quadro muito interessante que mostra para a gente esse aspecto. E ele lembra um pouquinho os nossos templos, pelo menos no templo do rito escocês antigo e aceito. Alguns irmãos podem ter ficado assim, falar, mas espera aí, ele ficou falando de dois autores ateus, né? E ele não vai falar de nenhum autor que não seja ateu, e aí é uma outra coisa que eu aprendi. Se nós, na sublime ordem, quisermos efetivamente crescermos como seres humanos, nos transformarmos em seres humanos melhores e devolvermos para a sociedade o elixir, o que é a sabedoria através de ações, eu tenho que ler de tudo. Os melhores livros que eu li são de ateus. Não é pelo fato de ser ateu que a gente não deva lê-los. Mas eu também sou cristão e eu li Jean-Yves Leloup, né? É um livro dele fantástico, que é a introdução aos verdadeiros filósofos. Ele fala, obviamente, dos filósofos cristãos e também vai buscar nos pré-socráticos e nos socráticos. E para Jean-Yves Leloup, que está vivo ainda, o verdadeiro filósofo não procede especulações. Aí ele está falando basicamente dos sofistas, né? Mas ele se transforma. Então, a grande sacada, uma grande mensagem que tem, não só no estoicismo, mas principalmente no estoicismo, é que muito mais do que falar é fazer. Então, ele não fica especulando, ele se transforma para transformar a sociedade onde ele está inserido. E aqui a gente sabe disso dentro de uma loja, quando nós vamos visitar em tempos antes da pandemia, e provavelmente logo nós voltaremos a frequentar os templos, né? Quando tem o trolhamento, a gente pergunta, né, o que se faz em vossa loja? Uma das respostas é levantam-se templos à virtude e cavam-se masmorras ao vício. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente sobre esse aspecto da virtude como fundamento para o estoicismo. O estoico tem na virtude o seu bem supremo. E quando o venerável pede ao irmão chanceler o que é a maçonaria, o irmão chanceler responde: a maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. Como? Pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes e assim por diante. Em outras palavras, quando a gente fala, e às vezes a gente fica que nem papagaio, fica só olhando aqui, tornar feliz a humanidade, e a gente esquece de entender o que é essa instituição iniciática, filosófica, que é a maçonaria, e como que ela faz isso pelo amor, pelo aperfeiçoamento e assim por diante. Então, muitas vezes nós ficamos presos e ficamos respondendo apenas um pedaço da equação. E no estoicismo, nós vamos ouvir muito uma palavra grega chamada ataraxia. Ataraxia significa o quê? Que você está em pleno gozo da sua razão, você está sereno. Eu acho que talvez a palavra em português mais adequada para ataraxia ter serenidade. E a gente vai estar falando sobre isso aqui. E o estoicismo é interessante que ele acaba influenciando muito o desenvolvimento do cristianismo, né? É sabido que existem trocas de cartas entre São Paulo apóstolo e Sêneca, e cartas, a maioria delas confirmadas, maioria absoluta são confirmadas, e umas poucas apócrifas. E claramente Sêneca passou a Paulo muitas das coisas do estoicismo, e o cristianismo bebeu muito do estoicismo. Mas, basicamente, o que eu queria chamar aqui a atenção aos irmãos é o seguinte: existem 3 períodos, historicamente, não vou falar mais sobre história, só isso aqui. O antigo, que começou com Zenon, né? Zenon viveu de 333 a 263 a.C., aí Cleantes, Crisipo, que foi um grande mestre, o cara que organizou o estoicismo. Depois veio o período helenístico romano, com Panécio de Rhodes, com Posidônio da Pameia e com Cícero. Cícero não é exatamente puramente estoico, e os livros do Cícero são fantásticos. Eu reli esse aqui, que é Saber Envelhecer
e seguindo a amizade, um dos maiores oradores que o mundo teve, né? Só que desse período antigo e helenístico tem muito pouca coisa preservada, então nós perdemos praticamente tudo, então são apenas fragmentos que chegaram. Porém, do Imperial Romano, com cunho mais religioso, começou com Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, e aí sim nós tivemos muita informação, tem muita coisa que nós podemos absorver. De uma maneira assim, hiper, ultra, super grosseira, o que nós temos aqui? Eu procurei buscar uma maneira de uma minimalista do que dizer que é o estoicismo, né? Ele busca, e aqui está o Zenon e um dos seus mestres, que é Crícipo, né? que o ajudou muito, principalmente, a organizar o estoicismo. Ele parte do quê? Eles seguem a natureza. O que significa seguir a natureza? Abraçar a árvore? Não. O ser humano tem, por natureza, muitas coisas, entre elas, ser um ser social e ser um ser que se preocupa com a sua comunidade. Como brinca o professor Clóvis de Barros Filho, o gato gateia, o cachorro cachorreia, a vaca vaqueia e o humano humaneia. Então, nós somos humanos que nós temos a capacidade de raciocinar e de tomar as nossas decisões, entendendo e seguindo a natureza humana, muito baseado no aspecto da física, da lógica e da ética. E para um estoico, a virtude é o único bem. Então, ser virtuoso, mais do que ser virtuoso, é praticar a virtude, é o que distingue a filosofia estoica, que é uma filosofia moral. E aqui esse professor, aqui, um filósofo, Máximo Pigliucci, infelizmente não tem nenhum material dele em português, eu traduzi algumas coisas aqui, recomendo, tem um TED, onde ele fala sobre o estoicismo como filosofia para uma vida comum, vale a pena vocês assistirem, né? E ele diz que a melhor forma de vida humana que se pode ter é aquela em que você utiliza seu raciocínio e a inteligência para melhorar o convívio social, para melhorar a vida de todos. Em outras palavras, parece que eles estão falando de maçonaria, quer dizer, eu vou me transformar usando a razão para que eu possa devolver a um convívio social e melhorar a vida de todos. Aqui tem um material, não se preocupem, está em inglês, mas eu achei interessante a forma como eles colocam, a forma de pensar do grego, e com as 4 virtudes, que obviamente começaram lá em Platão, Aristóteles, aí passou por Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e vai por aí afora, mas basicamente o que eles colocam, eu passo nesse slide seguinte aqui. Então você tem aqui nessa coluna a excelência, a arete, a ética, a física e a lógica, que equivalem à excelência, equivale à sabedoria, à prudência. Nós estamos falando basicamente aqui de um venerável mestre, né? A justiça e o equilíbrio, a coragem, a fortaleza e a temperança. Não vou entrar no detalhe de todos, mas vou falar apenas de um aqui, da ética, que é o bem comum. Eu tenho que buscar a justiça através do equilíbrio, né? E aí, como é que funciona isso? Eu tenho que ter ações apropriadas de maneira disciplinada e visando o bem comum. E os gregos têm o oikeiosis aqui, que é a palavra, o amor a si, aos outros, à humanidade. Então, é uma sensação de pertencer, ampliando o nosso ciclo de preocupação, além de nós mesmos, além de olharmos para o nosso umbigo, olharmos para a nossa família, para a comunidade, para a nossa loja, para a nossa potência, olhar o país, olhar a humanidade. Isso é estoicismo, isso é maçonaria. Então, a gente está fazendo esses links aqui. Aqui eu procurei, mesmo com o... quando se simplifica, às vezes a gente perde muita coisa, mas eu procurei buscar os caminhos, né, dessa ataraxia. Essa ataraxia que eu estou traduzindo grosseiramente como serenidade, né, ela faz o quê? Ela visa no sistema japonês, tem, quem conhece isso aqui, tem uma palavra chamada Enzo, significa círculo, significa a tranquilidade que os budistas utilizam. Então, e ela lembra muito Ouroboros, ela lembra muito, né, o início, o meio e o fim. Mas tudo isso, o que o estoicismo busca? A eudaimonia. O que é a eudaimonia? É o alcance da felicidade por meio da elevação intelectual e moral. Não consiste no que temos,
e sim no que somos. E tem muita gente preocupada no que é, quer cargo, quer título, quer uma série de coisas, e esquece que esse não leva à felicidade. Isso te leva a ter bens, a ter uma sensação de felicidade passageira. E aí os caminhos básicos é de três escolas, o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo, né? Então você tem aqui um caminho ascético, um caminho mais de privações, visando o lado espiritual, e um caminho mais visando o lado material do que o espiritual. Então, o epicurismo ele prega basicamente a aponia. A aponia, tradução grosseira, é ausência de dor, é uma vida sem dor, é uma vida de ver muito bem a vida. Quando você entra no ceticismo, que é você confrontar as coisas, você retira o julgamento, o epoché do grego. E quando nós falamos aqui do estoicismo, nós estamos falando o quê? Apateia. Apateia não significa apatia. Apateia significa indiferença às emoções. E eu faço uma prática virtuosa do logos, eu faço uma prática virtuosa da razão. Então, eu procurei colocar aqui para que vocês possam ter uma ideia. Obviamente que o estoicismo teve influência do epicurismo, teve influência do ceticismo, mas eu vou mostrar para vocês aqui a diferença básica disso. Esse senhor que está aqui é um catarinense chamado Huberto Roden. Eu sei que tem alguns catarinas aqui nos assistindo. Eu tenho praticamente todos os livros do Huberto Roden. Esses dois aqui eu utilizei. São livros de uma profundidade incrível. E o Huberto Roden ele faz o seguinte, ele faz uma compilação dizendo no que consiste a felicidade para um epicurista? Na posse e plenitude de bens externos. Tanto mais feliz é o homem, quanto mais ele tem, mais goza. É o cara que quer ter muito. Cinismo não tem nada a ver com a palavra nossa de cinismo em português. É uma escola onde eles pregavam a renúncia de todos os bens externos. Talvez o mais conhecido seja Diógenes, que vivia dentro de um tonel. Então, quanto menos o homem possui ou deseja possuir, tanto mais feliz ele é. E aí existe o estoicismo, que é o meio termo. O estoicismo, a felicidade não consiste primariamente em ter ou não ter, mas sim em ser. Isso não significa que nós devamos viver dentro de um tonel. Nós devemos ter o mínimo necessário, mas mais importante do que ter é nós sermos. E a questão central não é ser possuidor ou não possuidor, mas sim de ser possuído ou não possuído por bens externos. É mais ou menos aquela situação que ocorre com os outros, nunca ocorre com a gente. Você quer ter uma casa na praia, compra a casa na praia, apartamento na praia, e aí você vira escravo, você tem que estar todo mês ou todo fim de semana na praia. Você não tinha uma lancha, um jet ski, aí resolve comprar a lancha e um jet ski. Aí você tem que colocar a lancha no lago, no rio, na praia, e você acaba sendo escravo daquilo ali. Em outras palavras, quando você busca ser não possuidor, mas ser possuído pelo bem, você está totalmente fora do que os históricos pregam, né? Então, os pontos chaves para que a gente entenda a felicidade, segundo Huberto Roden, não é possuir ou não possuir determinada quantidade de bens externos, embora seja necessário. Ninguém está negando que você tem que ter um conforto material. Eu, por exemplo, estou com uma blusa aqui está 17 graus, eu tenho que ter uma blusa. Tem um frio, estou usando aqui, estou dentro de um apartamento, então eu tenho o mínimo, mas não é isso que deve ser o balizador da minha vida. Não pode ser apenas baseado em uma parte da natureza humana, mas tem que ser construída sobre a natureza humana total. Mais na frente, a gente vai voltar a falar isso, Aristóteles prega muito esse conceito da ética, né, que você tem que olhar o todo e não apenas o seu umbigo. E aqui começo com o Epíteto, né? Então, como eu falei para vocês, Epíteto é interessante porque esse livro dele aqui, Epíteto, ele não escreveu nada. Assim como Sócrates, ele não escreveu absolutamente nada. Como é que chegaram esses livros e outros livros? O primeiro dele, eu acho que é Discursos, né? Através de um discípulo dele, Flávio Arriano, que foi anotando os discursos e colocou aqui, né? Então, nesse livro aqui, especificamente, tem 92 dicas, né? De como viver estoicamente. Eu abri aqui, na página 97. A sabedoria é relevada pelas ações, não pelas palavras.
Não apregoe a própria sabedoria, nem fale sobre suas aspirações espirituais com pessoas que não as apreciarão. Mostre seu caráter e seu compromisso com a dignidade pessoal, somente através de suas ações. Então, para o estoico, que é uma filosofia moral, ele prega você ser virtuoso e praticar, não ficar falando como falavam os sofistas. A grande sacada que tem no estoicismo também é saber distinguir entre o que nós podemos e o que nós não podemos controlar. Por exemplo, vou tomar um voo daqui para Porto Velho. Florianópolis tem época do ano que, no inverno, por exemplo, tem neblina. Então, não adianta, se eu cheguei no aeroporto e tem neblina, não adianta eu xingar, começo xingando o cara do estacionamento, aí xingo a mocinha da companhia aérea, xingo todo mundo que tem ali. Resolve o problema? Não, você vai ficar pior com você mesmo. O que eu posso fazer? Isso é inexorável, eu não controlo o tempo. O que eu posso fazer? Eu posso procurar um voo num horário onde não tenha neblina, ou a probabilidade de ter neblina é menor, uma data diferente e assim por diante. Então, eu posso ter ações, mas eu não posso ficar dando murro em ponta de faca. Então, a gente quebra a cara que muitas vezes a gente quer controlar o que não é controlável. E aí ele coloca em 92 dicas, né? E eu chamo atenção aqui quando ele nos ensina que não são as coisas em sua materialidade que nos perturbam, mas os juízos de que fazemos sobre as coisas. Isso é o sentido que damos. Por exemplo, o irmão falou alguma coisa de nós em loja. Não é aquilo que o irmão falou, aquilo não está no meu controle, se ele acha que eu sou ok, se eu não sou ok, não me compete, eu não tenho controle nenhum. Então, o que eu posso fazer é falar, meu irmão, ele estava num dia infeliz, eu acho que ele falou isso de uma maneira equivocada, vai passar. Em outras palavras, eu não posso assumir isso, eu não posso me colocar na cabeça do irmão para dizer o que ele deve falar, o que ele não deve falar. Isso eu não controlo. O que eu posso controlar é a minha emoção, é o sentimento que eu coloco para dentro de casa. Da casa que é o meu corpo. E o Epíteto, ele passou a vida dele tentando responder duas questões. Como viver uma vida plena e feliz, e como ser uma pessoa com qualidades morais. Eu estou já falando pela terceira vez que a filosofia estoica é uma filosofia moral. E tem um quadro aqui na frente, quem é doutor aí é o venerável Isaltônio, eu sou um economista, um administrador, um técnico em mecânica, mas eu arriscaria, e vou arriscar algumas coisas entre moral, ética e lei e justiça para que a gente tenha um entendimento. E aí eu faço agora também uma referência do nome epíteto, que em grego quer dizer adquirido ou comprado. Então ele foi escravo durante muito tempo, ele nasceu no que hoje é equivalente à Turquia e foi trazido a Roma, ficou muito tempo como escravo, mas era um cara muito inteligente, e Nero acabou gostando dele e ele acabou criando uma escola. Depois ele teve que fugir de Roma, ele teve que ir para outros lugares e se tornou um dos grandes mestres, e quem colocou essas coisas nos livros foi, uma vez mais, o seu discípulo Flávio Arriano. E aqui, se nós olharmos o nosso landmark número 18, né, o epíteto não podia ser irmão nosso, porque os candidatos devem ser isentos de defeitos ou mutilações. Ele era coxo, era manco, usava essa muleta aqui, e era escravo, ele não era livre de nascimento. Obviamente, isso é uma discussão para outro momento, para que a gente possa entender isso aqui, né? E aqui tem uma frase que eu acho que a maioria de vocês conhecem através desse teólogo Reinhold Niebuhr, que fala o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Na realidade, essa é uma frase de Boécio, um filósofo romano 480, 524 depois de Cristo. Também uma pessoa que sofreu horrores, né? Ainda estava sobre o jugo de imperadores e tal, e ele passou poucas e boas, mas conseguiu deixar obras incríveis para que nós pudéssemos conversar como estou conversando agora com os irmãos. E aí entra um outro estoico, Sêneca, né? Lúcio Anadeu Sêneca. Aí ele também não é nascido em Roma, ele nasceu hoje, equivalente a hoje, que é Córdoba, Espanha, né? Mas ele foi para Roma
é controversa a história de Sêneca. Dizem que ele se aproveitou para fazer umas maiores riquezas. Não é objetivo nosso discutir isso aqui, mas nesse livro que ele tem aqui, que eu reli, o Aprendendo a Viver, ele escreveu 119 cartas a Lucilo, e aí não tem certezas quem era Lucilo. Era muito comum, nessa época, se escrever cartas a amigos, mas muitas vezes era uma forma de você escrever algo e criar um amigo fictício. Então, não se sabe se Lucílio existiu ou não existiu. Existem correntes que dizem que ele existiu e outras que não. Não é objetivo nosso ficar discutindo se Lucílio existiu ou não. 29 dessas cartas foram reunidas nesse livro, Aprendendo a Viver. Então, ele vai dando dicas assim incríveis, né, a respeito disso aqui. E uma delas aqui, ele lembra, né, se alguém, ao comprar um cavalo, não o examina, mas olha a sela e os arreios, é estúpido. Assim é ainda mais estúpido quem julga um homem pela vestimenta e pela condição social, que não passa de uma cobertura externa. Isso aqui lembra Martin Luther King, né, que fez um discurso parecido dizendo que ele não gostaria de ser julgado pela sua cor, pela roupa que ele vestia, mas pelo que ele tinha no seu interior. E muitas vezes nós, na maçonaria, nós irmãos, muitas vezes preterimos o aprendiz, preterimos o companheiro para fazer render graças a uma grande autoridade. E às vezes a grande autoridade está naquele aprendiz sentado naquele banquinho duro lá na coluna do norte, que tem muito mais sabedoria. Então, é importante que a gente entenda isso aqui. E ele dá dicas incríveis. Eu vou passar essas aqui, tenho na sequência mais outra forma dele ver a vida, né? O Sêneca nos inspira e nos instiga a termos um diário, né? E esse diário, a ideia é que é o seguinte: antes de você dormir, está todo mundo dormindo, só está você acordado, você vai fazer 3 perguntinhas. O que eu não fiz bem no dia de hoje? Por que eu faço essa pergunta? Para aprender com aquilo que eu errei e não repetir os mesmos erros. A segunda pergunta: o que eu fiz de legal? Isso a gente gosta de levar um tapinha nas costas, falar reforço positivo, bacana, mas principalmente comparar o que eu errei e o que eu acertei. Como é que eu posso fazer esse ajuste? E a terceira pergunta, que é a matadora: o que eu poderia ter feito de outra maneira? Em outras palavras, como que eu posso melhorar continuamente? E nos ajuda a planejar o futuro. Então, essas são dicas, né? E vocês vão verificar que, na sequência, Marco Aurélio também usa o diário. Então, ter um diário parece que é uma coisa interessante. Sêneca também, nesse livro, ele coloca uma situação metafórica, né? E ele coloca assim: imagine aqui uma carroça e um lindo cachorrinho com uma corda relativamente grande e está amarrado aqui uma coleirinha. E ele diz o seguinte: essas carroças aqui representam as coisas inevitáveis, imutáveis. Se vai chover, se não vai chover, se vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Em outras palavras, é o que a natureza está colocando, né? O que o cosmos está colocando. E o cachorrinho representa nós, a humanidade. Então, tem 2 opções, né? O cachorrinho ele pode seguir a carroça, seguir essas coisas que são inevitáveis e imutáveis, com uma certa folga, indo para a esquerda, direita, lembrando, aqui está em grau de aprendiz, mas no grau de companheiro, os irmãos que já passaram, isso aí sabem, indo para a direita, para a esquerda, tendo uma certa liberdade, né? Agora, você também pode dizer: não, cara, eu não estou nem aí. Você vai ser arrastado. Em outras palavras, você vai lutar contra aquilo que é imutável, é inevitável. E você vai ter uma decepção tamanho de um bonde, porque você vai ser simplesmente arrastado. Para que a gente tenha uma noção muito clara, né? Por exemplo, Sêneca, ele foi acusado por Nero e ele foi, a exemplo de São Paulo também foi decapitado, mas Sêneca, o Nero ordenou que ele se suicidasse. E o suicídio do Sêneca foi bastante complicado, porque ele não conseguia, cortava os pulsos, não tinha jeito de morrer, aí colocaram numa banheira, aí ele cortou os pulsos, e a exemplo de Sócrates, ele morreu serenamente. E na vida, o que o Sêneca nos ensinava? É o que na maçonaria nós chamamos de memento mori, né? Que é, gente, a única certeza que nós temos é que nós vamos partir para um outro Oriente. E aí ele dizia que existem 3 possibilidades. Uma é você deixar uma descendência que continue a sua obra.
A outra, fazer um ato de heroísmo. Isso aqui nós estamos falando no Império Romano, então ele falava muito de heroísmo, de conquistas e tal, mas vale a mesma coisa. O heroísmo é você trabalhar pelo bem da sua comunidade, bem do seu estado, bem do seu país, bem da humanidade. E o mais importante que ele nos deixa é viver intensa e plenamente a vida presente, evitando arrependimento. Não é para acontecer que nem Jorge Luis Borges, e coloca lá no final da vida se arrependendo de um monte de coisas. Provavelmente, se ele tivesse lido Sêneca, ele leu, né? Mas praticamente, provavelmente ele não praticou. Então, é viver intensa e plenamente a vida presente. É isso que um estoico nos ensina. E aí entra Marco Aurélio, né? Só lembrando um pouquinho de Marco Aurélio, quando ele começou a escrever esse livro, Marco Aurélio, ele governou como imperador o Império Romano, foi o último dos 5 imperadores da Pax Romana. A partir daí, antes era uma loucura, e a partir de Marco Aurélio, quem assumiu foi seu filho Cômodo, que só fez tranqueiras, né? E o que Marco Aurélio fazia durante esses 19 anos de imperador? Ele ficou a maior parte do seu tempo em campos de batalha. Aliás, em 19 anos, ele não perdeu nenhuma batalha. E ele, uma tradução grosseira do grego, meditações, ele seria coisas para eu próprio, o nome fica horrível, mas é um diário só para ele, ele não pretendia publicar, não tinha absolutamente ideia, foi publicado muito tempo depois. Então, esse Marco Aurélio, aqui é importante que a gente entenda, e aqui um ponto de inflexão entre quem fala e quem faz. Vamos buscar, retroceder, buscar lá em Aristóteles, conhecido como Platão, né? Na sua República, ele defendia o Estado ideal devia ser governado por uma espécie de rei filósofo. Então, na teoria, o Platão era fantástico, e até hoje um dos maiores gênios que nós tivemos. Todavia, ele foi convidado por um governante de Siracusa para implantar esse sistema lá. E ele falhou miseravelmente, ele não conseguiu colocar um sistema de governo decente. Marco Aurélio, diferente de tudo do que se fala, ele conseguiu, como já falei, em 19 anos, não perder nenhuma batalha, e só lembrando, o Império Romano era a maior potência que o mundo tinha na época. Marco Aurélio tinha sob sua administração uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos 60% do Brasil, equivalente em área, e 21% da população mundial. Então, a cada 5 habitantes do planeta, na época, tinham que bater continência para o Marco Aurélio. E ele nunca usou guarda pessoal, guarda-costa, ele vivia no meio dos seus soldados, no meio do povo. E ele é tão importante que, por exemplo, Nelson Mandela, quando ficou mais de 20 anos preso, ele sentiu ódio, ele sentiu raiva, e isso é normal, eu não posso, mas eu posso controlar minha raiva, eu posso controlar meu ódio. E chegou até as mãos de Nelson Mandela, contrabandeado, o livro Meditações. E o Mandela leu esse livro e olha a declaração que ele dá. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que, se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Quanta gente que sai da prisão, fica poucos meses e sai com um discurso de ódio, um discurso de fazer alguma coisa, de amargura, né? Olha a lição que Mandela nos dá, e Mandela é um estoico, muito pelas leituras de meditações de Marco Aurélio. E Marco Aurélio nos ensina, não hajas na ideia de que você vai viver 10 mil anos. A necessidade inevitável paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto é possível, ser virtuoso. E não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser. Seja apenas um homem bom. Então, acho que Marco Aurélio nos dá uma lição muito grande de como colocar na prática tudo aquilo que os filósofos nos ensinaram, Platão, Aristóteles, né? Próprio Zenão de Sítio, ele leu também Epíteto, ele leu Sêneca, mas ele colocou na prática. Então, é algo, eu gosto muito dessa leitura, porque ele colocou isso em prática, né? E aqui Aristóteles nos lembra, né, que a virtude é a disposição da alma que nos induz à prática do bem, e o vício é o seu inverso. Porém, para Aristóteles, a finalidade é a felicidade, né?
e a base são as virtudes. Então, grosseiramente aqui, parte-se da ética, mas que ética? Ela só é ética se a felicidade for para todos. Se a felicidade for apenas para um grupo, para algumas pessoas, portanto, lá, voltando quando o venerável pergunta para o irmão chanceler o que é maçonaria, ele não fala que é tornar feliz parte da humanidade, ele fala a humanidade como um todo, começando por nós. Então, essa felicidade tem que ser alcançada para todos. E as virtudes, né? Então, tem um hábito racional, e ele vai falar muito no caminho do meio, que depois Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino vão falar na justa medida, né? E fala-se que sempre eu tenho que buscar a excelência, eu tenho que estar buscando fazer algo muito importante para a minha comunidade. Aqui, buscando a inspiração em Paracelso, médico e físico do século XVI, né? Ele diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Em outras palavras, todos esses filósofos trabalharam o seguinte: não adianta você ter apenas, por exemplo, aqui a prudência, né? É uma virtude cardeal, a sabedoria. Se eu tiver irreflexão, é um vício pela falta. Se eu for inerte, é um vício pelo excesso. A justiça, se eu faltar, é uma injustiça. Se eu tiver excesso, é privilégio, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, infelizmente. Coragem, o excesso é temeridade, a falta é a covardia. Temperança, o excesso é libertinagem, e o vício é a falta, é insensibilidade. Então, essas, não vou entrar no detalhe, que vocês tiveram uma aula magnífica em 2 dias sobre virtudes cardeais, que são as virtudes nossas, dos humanos, e tem as virtudes teologais, que também têm a mesma conotação, né? Então, você tem a fé, a falta é um vício, é descrença. O excesso que nós estamos vivendo aqui é fanatismo. A esperança, do verbo esperançar, não é do verbo esperar, é desesperança ou é ilusão. E aqui a caridade, que tem algumas Bíblias, eu trabalho sempre com 2 Bíblias, né? Não sei onde é que estão minhas Bíblias, estão em algum lugar, estão aqui, né? Eu trabalho com essas Bíblias aqui, e em uma delas a palavra caridade está como amor, e na outra está como caridade. Então, esse eu tenho que entender. E São Paulo, naquela sua primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, ele tem o hino ao amor, que surgiu, tem até música aí da Legião Urbana, não vou entrar no caso, mas o amor é fenomenal. E se eu tiver falta, é egoísmo. Se eu tiver excesso, é o desapego. Então, eu não vou entrar no detalhe, porque vocês tiveram uma aula magna em 2 dias. Bem rapidamente, volto a dizer, sou um economista, um administrador, um técnico em mecânica, não é minha área, mas eu fui buscar para entender a diferença entre moral, ética e direito, de uma maneira muito rápida. Moral é o modo pessoal de agir, é adquirida, é formada ao longo da minha vida, ao longo das minhas experiências. É muito guiada pela minha consciência, né? E ela é individual, é o que fundamenta a ética. A ética, por outro lado, é um modo social de agir. Ela implica em consenso, adesão. Então, eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que entender essa que é o modo social. E ela é guiada pela cultura da sociedade. E ela se constrói a partir de várias morais, porque nós, em sociedade, vivemos um conjunto de pessoas com suas várias morais e vão acabar formando uma ética. E o que é a lei? O que é o direito? É um modo legal, e ela é imposta, né? E ela exige cumprimento e obediência, não tem muito o que discutir. E ela é guiada por instituições, né? E torna a lei um pensamento geral. E aqui vem do latim, dura lex sed lex, a lei é dura, porém é a lei. Então, grosseiramente, nós estamos falando aqui de uma filosofia estoica que ela trabalha claramente o aspecto moral, para ser transformado em aspectos éticos, para ser depois desenvolvido em uma legislação que atenda o interesse de todos e não de alguns apenas privilegiados. Então, esse não é o objetivo, né? Aqui é interessante, entre Platão e Aristóteles, um discípulo do outro, Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Eles divergiam a respeito sobre virtudes, né? Para o Platão, as virtudes eram inatas. Aristóteles dizia, não, elas não são inatas.
eu tenho que agir de acordo com o logos, de acordo com a razão, seria o mais importante das virtudes. Então, elas não são geradas em nós, nem através da natureza. Nós não nascemos com virtudes. A natureza nos confere a capacidade de recebê-las e a capacidade de aprimorá-las pelo hábito, arete. Em outras palavras, ninguém nasce virtuoso, eu tenho que praticar para ser virtuoso. E é dar um pulo, o salto mortal triplo carpado, vou em Immanuel Kant. As virtudes não fazem de ninguém uma pessoa mais feliz, mas elas que tornam alguém digno de felicidade. Então, é importante que a gente entenda esse aspecto, e só relembrando que esses conceitos, né, das virtudes, elas começaram lá com Platão, Aristóteles, depois passaram por Santo Ambrósio de Milão, que muitas vezes o pessoal esquece disso, Santo Agostinho de Hipona, esse é muito conhecido, que foi o grande influenciador, né, de São Tomás de Aquino, que isso todo mundo já conhece, então não estou falando. Agora, eu gosto muito de arte, porque a arte nos diz muito, né? Uma vez mais, fui buscar lá em Rafaelo, esse é um afresco que ele pintou em 1511, também está lá no Vaticano, na Stanza della Segnatura, e ele tem aqui uma leitura bem interessante. Ele coloca as 4 virtudes cardeais, a fortaleza, a coragem, a prudência e a temperança, separadas da justiça. E a justiça, percebam que, normalmente, a maior parte dos artistas coloca ela com uma venda nos olhos, né? E Rafaelo pensa diferente, a justiça tem que estar aberta, ela tem que estar olhando todos os lados, né? E, obviamente, tem a espada, que representa o poder, e vai por aí afora. Então, é uma visão muito interessante desse artista. Isso aqui eu tive já 3 vezes no Vaticano, toda vez que eu vou para lá eu fico horas e horas, porque a arte é fantástica, principalmente para quem é maçom e trabalha numa augusta e respeitável loja simbólica. Então, se a gente não entender o símbolo, é difícil, né? E aqui as virtudes teologais, e aí eu vou buscar em Santo Agostinho, a melhor e mais curta definição da virtude é esta, a ordem do amor. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a nossa da maçonaria, que também já foi exaustivamente colocada aqui, mas eu quero buscar esse aforismo de Gustav Meyring. Quem não tem a intuição suficiente para descobrir por si mesmo o mistério, não é digno de possuí-lo por outros meios. Em outras palavras, a diferença entre signo e símbolo, né? Um esquadro, pura e simplesmente, é um sinal. O que o esquadro representa é a simbologia. Então, muitas vezes, dentro da maçonaria, a gente se perde muito, fica o tempo todo olhando para sinais, né? E a gente esquece da simbologia, o que aquilo representa. E, obviamente, os irmãos que estão já companheiros, mestres instalados, já estão nos graus filosóficos, sabem disso. À medida que você vai avançando na caminhada solidária e solitária que é a maçonaria, esses símbolos vão ganhando significações diferentes. Então, no primeiro grau, você tem, por exemplo, a conformação do esquadro e compasso é uma, no grau de companheiro é outra, no grau de mestre é outra, e assim por diante. Então, significa o quê? Que existe uma evolução do seu entendimento sobre o que aqueles símbolos representam, né? E aqui é importante que a gente entenda, eu fui buscar, ele tem um sobrenome polonês, mas ele é um filósofo francês, Vladimir Yankelevich. Ele fala muito o tempo todo sobre o amor. Por que estou batendo muito forte no amor? Porque é uma virtude teologal fantástica, ela faz a nossa ligação do material com o espiritual, do profano com o sagrado, da matéria com o espírito, né? E aqui ele coloca em um dos seus trechos, né? Quanto mais ser, menos amor. Quanto menos ser, mais amor. É mais ou menos uma balança. Se você quer ser muita coisa, carinha, seu amor é desse tamanho. Agora, se você baixar a bola, controlar o seu ego, baixar... E aqui tem 2 livros aqui, esse aqui, um deles. O ego é o seu inimigo. Se nós controlar... O ego você não pode eliminar, mas você pode baixar a bolinha dele, você consegue ser mais amor do que você querer aparecer demais, né? Então, é importante que a gente entenda essas mensagens. E Santo Agostinho nos dá mais uma coisa incrível aqui, né? A medida do amor é amar sem medida. Aonde que estão, isso aqui já foi exaustivamente colocado, onde estão as virtudes cardeais e teologais
dentro do nosso templo, volto a dizer, rito escocês antigo e aceito, grau de aprendiz, aqui eu peguei um slide do queridíssimo irmão Aldino Brasil de Souza, né, o painel alegórico da loja de aprendiz, John Harris, e aqui tem o painel, e aqui, basicamente, o que a gente percebe, né? Você tem, se você olhar essas 4 borlas e olhar a escola autêntica, elas vão representar as 4 virtudes cardeais. Porém, se você for para uma escola mística, já representa a fé, a esperança, a caridade e a discrição. Se você for para uma escola oculta, as borlas representam os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Então, em outras palavras, depende da escola como que você utiliza. O que existe uma certa convergência é nas teologais, aonde você tem aqui a representação da fé, né? Claramente, você tem aqui a estrela de Davi, a cruz e a meia-lua, então você tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que representa a sua fé. Aqui no meio você tem a âncora, que representa a esperança, né? E aqui você tem o cálice, que representa o amor, a caridade, né? E, basicamente, você busca fazer essa ascensão. E aqui, uma vez mais, às vezes a gente confunde, fala, subiu mais um degrau na escada de Jacó. Só lembrando que na Bíblia Jacó teve um sonho, e nesse sonho ele estava deitado numa pedra bruta, né? E ele sonhou que anjos subiam e desciam, e ele quebrou o pau durante muito tempo com esses anjos. Nós, maçons, não somos anjos. Então, nós não subimos ou descemos a escada de Jacó. Porém, a escada de Jacó tem uma simbologia que significa ascensão. Sair do ouro, do chumbo alquímico para o ouro alquímico, sair da matéria para o espírito, sair do profano para os sagrados. Então, é algo muito diferente. E aqui, dentro da nossa loja, ainda no Rito Escocês Antigo e Aceito, tem algo que eu chamo muito a atenção. É o meu queridíssimo avental de aprendiz maçom. Ele tem as 7 virtudes aqui, basta que a gente olhe com carinho, né? Então, isso aqui, por definição, em verde é um quadrado, eu não consegui fazer o quadrado, que representa o aspecto terreno, é o aspecto do humano, é a prudência, é a fortaleza, é a temperança, é a justiça. E essa crisopeia, que é como os alquimistas dizem, sair do chumbo alquímico para o ouro alquímico, para encontrar a pedra filosofal, que não tem nada de ouro, mas tem o aspecto de purificação espiritual, você encontra aqui no triângulo a fé, a esperança e o amor. Então, basta olhar para o nosso aventalzinho de aprendiz, que eu guardo com muito carinho, está indo para quase 30 anos, amarelinho, mas ele me dá uma lição fantástica. Estou já nos finalmente aqui. Importante também, aqui tem uma palestra que eu falo sobre a Divina Comédia de Dante. São 3 livrinhos aqui bastante interessantes, né? Talvez uma das obras mais fantásticas que um ser humano tenha produzido. E ele tem, grosseiramente, aqui na entrada do inferno, não vou entrar no detalhe, mas na entrada do inferno está Dante e seu mestre Virgílio. Obviamente, isso é um sonho, né? E eles estão entrando aqui, e se vê, as portas estão abertas, essas 2 árvores aqui representam alguma coisa do nosso templo, né? E aqui todo mundo entrando. E aqui estão os versos em italiano, na realidade não é italiano, é o dialeto de Firenze, é o dialeto toscano, e está dizendo na última frase aqui, lasciate ogni speranza voi che entrate. Deixai, ó vós, que entrais toda a esperança. Então, o cara entra no inferno, e quem lê o Dante vai verificar que o inferno está forrado de gente boa. Forrado de gente boa, bispos, políticos. O próprio Virgílio, ele está ali porque ele é um pagão, mas eles acabam passando por todos os 9 níveis do inferno. O último nível que eles encontram lá, o Beelzebul, que não é de fogo, é de gelo. Eles saem, atravessam o rio e vão no purgatório. Olha a diferença, aqui está entrando todo mundo, entrada livre. Olha o que acontece na entrada do purgatório. Eles fazem reverência, tem um anjo com a sua espada, e aqui tem toda uma simbologia. Em algumas obras, essas pedras estão nas cores da nigredo, da albedo e da rubedo, que são as etapas alquímicas, mas não vou entrar no detalhe aqui, tem uma palestra só sobre isso aqui.
E aqui eles estão dizendo o seguinte: eu passei pelo inferno, estou a fim de purgar os meus pecados, de me purificar para poder passar por esses 9 níveis também e ascender aos céus. Quem já leu a comédia, Divina Comédia de Dante, sabe que ele finalmente encontra com Deus lá na última etapa. Então, é importante que a gente tenha isso aqui. Por que isso é importante? Que nós temos que estar lutando o tempo todo com os nossos vícios. E aqui apenas eu vou pegar um dos 12 trabalhos de Hércules, né? Ele vai ter que matar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna tem livros que dizem que era um monstro que vivia num pântano com 100 cabeças, outros contam com 27 cabeças. A versão que eu utilizo é a versão que está aqui na mitologia do Junito de Souza Brandão, são os livros que eu fui aluno dele, tem 9 cabeças. E aí eles começam, Héracles está junto, ele chamava-se Alcides ainda naquela época, junto com seu sobrinho Iolau, e ele chega e corta a primeira cabeça. Quando a cabeça cai no pântano, se transforma em 2. Opa, alguma coisa errada. E aí o que acontece? Todo esse aspecto dos 12 trabalhos, ele é a base da paideia, que é a educação do homem grego. Então, ele educava os jovens gregos através desses mitos. E aí aparece quem? Atena, dizendo, através de Mercúrio, Hermes, o mensageiro, dizendo, olha, Alcides, ao cortar a cabeça, você tem que cauterizar, senão ela volta. E aí o sobrinho dele, Iolau, vai lá, faz uma fogueira, ele corta as cabeças, pá, cauteriza, não volta mais. A 9ª cabeça não tinha jeito, ele cortava e aparecia, cortava e aparecia. Uma vez mais, Atena, através de Hermes, Mercúrio, diz, olha, meu amigo, aqui é o seguinte, essa aqui você não vai conseguir eliminar. Você tem que fazer o seguinte, corta e coloca embaixo de uma pedra chamada Hermu. Em outras palavras, o vício, se nós não tivermos atenção o tempo todo, ele volta. Então, é isso que é o ensinamento que você passa através desses 12 trabalhos de Héracles. Eu tenho uma palestra que fala especificamente sobre esse tipo de coisa. E aqui eu estou fechando já com o que está nesse livro aqui deixa eu achar aqui. Pequeno Tratado de Grandes Virtudes. É um livro que tem quase 400 páginas, 392. Esse autor, André Comte-Sponville, dedica 70 delas para falar do amor. E aqui, só lembrando, os gregos tinham 7 formas de trabalhar o amor, né? As mais conhecidas nossas são o eros, a filia, o ágape, mas tem o estorge, o ludus, o pragma e a filáutia. Eu não vou entrar no detalhe dessa aqui, mas falar bem rapidamente. O eros nós entendemos de uma maneira muito errada, que é erótico, que é carnal. É óbvio que tem que ter isso aqui, mas se não houver isso, nós não estaríamos aqui. Então, o eros ele trabalha em um amor que é um amor verdadeiro. A filia é o amor, o próprio nome está dizendo, é o amor entre os familiares, né? E o ágape é o amor incondicional. Mais tarde, Nietzsche vai colocar um outro nome chamado amor fati, né? Que é o amor ao destino, é o amor incondicional, é o amor de aceitação. Então, quando se fala que é tornar feliz a humanidade, eu tenho que tornar feliz, por exemplo, quem? Eu tenho que tornar feliz os presidiários, eu tenho que tornar feliz os criminosos. Eu falo, cara, o que é isso? Não é isso que nós estamos pregando. Se você está realmente trabalhando no amor incondicional, é isso sim. Caso contrário, você está se enganando. Então, nós temos que entender esse aspecto aqui, e o André Comte-Sponville nos ajuda a trabalhar. E ele coloca 2 citações ao longo do livro dele. Uma de Spinoza, é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. Meus 2 meninos foram demolês, o mais novinho agora está com 38 anos, né? Não quis entrar na maçonaria, não está ainda preparado, e eles aprendiam que é melhor educar o jovem do que punir o adulto, né? Isso que a gente aprende com os demolês, né? E Montaigne, não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem devidamente. Esse é um outro autor que quem puder ler, leia, que ele é fantástico. E nenhuma virtude é natural.
logo eu preciso me tornar virtuoso, lembrando a diferença entre Platão e Aristóteles. Platão achava que a gente já nascia, e Aristóteles dizendo, não, querido, nós precisamos nos tornar virtuosos. Isso aqui, eu sou ratão de internet e eu achei um receituário de um médico, não sei se está ainda aí, André Barros dos Reis, de Macapá, né? E ele receitou ao Homo sapiens, né? Primeira medicação, bom humor, uma caixa aplicar no ambiente em que se vive no mínimo 10 vezes ao dia durante 365 dias de todos os anos de sua vida. O segundo medicamento é humanidade, um vidro, tomar o vidro inteiro, uso contínuo. Ele assinou isso aqui no dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2015. E o que eu recomendo aqui? Eu trabalhei na indústria farmacêutica, na Johnson's, né? E a gente coloca sempre na bula, mantenha esse medicamento longe do alcance de crianças, de idosos, e assim por diante. Eu estou dando uma dica aqui, uma receita estoica maçônica, para que nós mantenhamos esse medicamento ao alcance de todos. E o que nós estamos sugerindo, né? Epíteto, 2 doses por semana, tem 92, leia 2, tem assim, cara, tem coisas grandes, mas tem coisas pequenininhas, né? Leia 2 por semana e pratique isso aqui, né? Sêneca, né? Uma dose aqui, uma carta a cada, são 29, uma a cada 15 dias, né? São coisas, o livro é pequeno, mas tem profundidade. Meditações, são 12 livros, então leia um livro por mês. E aqui eu fui buscar em Marco Aurélio, né? Uma adaptação, não perca mais tempo discutindo sobre como um irmão deveria ser, apenas seja um. Fechando, nesse livro aqui do Alan de Botton, ele coloca algumas dicas, ele chama de consolações da filosofia. Então, ele está falando assim, tu acha que tu é impopular? Leia Sócrates. Porque se quem leu e está na República a morte de Sócrates, né, o julgamento, desculpa, é terrível. Esse cara pagou um preço brutal pela imprudência, porque ele era impopular, porque ele falava a verdade e levava as pessoas à busca da verdade, e assim por diante. Quando você não tem dinheiro suficiente, leia Epicuro. Quando você está frustrado para caramba, leia Sêneca. Quando você acha que está inadequado no mundo, leia Montaigne. Quando você está com o coração partido, leia talvez o mais ácido, o mais duro de todos os filósofos, Arthur Schopenhauer. E se você acha que tem dificuldades, leia Nietzsche, que você vai achar que teu mundo é uma maravilha, né? E aqui vou fazer o teste final para ver se vocês podem tirar nota 10, né? Então, imagina, na cidade que vocês estão aí, que você recebeu aquela fechada terrível no trânsito. Então, você já está lembrando de toda a árvore genealógica do motorista ou da motorista que o atendeu. Segundo os estoicos, nós temos 2 possibilidades. Uma crença irracional. Você espera que todos os motoristas que passarem por você sejam educados, respeitosos e até estoicos. Isso é irracional, isso não existe, né? O que é uma crença racional? Você sabe que ainda existem motoristas que não sabem viver com respeito, humildade, gentileza. Triste e dura realidade. Quem sabe você cruze com um desses motoristas hoje, né? O que acontece se você seguir essa crença irracional? Você vai ficar pé da vida, como o Raivinha do Divertidamente, né? Ou você pode, de alguma maneira, pensar assim, eu já fui com esse pobre motorista que ainda não conhece sua racionalidade. Que alívio que eu não sou mais assim. Eu sou quase um estoico, né? Aqui a bibliografia que eu utilizei, né? Não vou descer em detalhe de nenhum, vocês têm aqui, gosto de um aforismo do irmão Voltaire, a leitura engrandece a alma, e Platão, né? Ele nos dá uma dica muito grande, o livro é um mestre que fala, mas ele não responde, você tem que ir atrás das suas respostas, né? E aqui eu faço o meu único comercial, esse é o último livro, já está na 2ª edição, 2020, é um livro onde eu coloco aforismos e levo as pessoas a refletir e fazer contrapontos. 100% da renda desse livro é doada ao Observatório Social do Brasil e a Junior Achievement, é uma entidade que incentiva jovens empreendedores. Então, eu coloquei dinheiro do meu bolso, um trabalho de 10 anos, esse é o 6º livro que eu escrevi, e eu coloquei o dinheiro do meu bolso, à medida que a gente vende os livros, a gente devolve e consegue até um dinheirinho bom para essas instituições. Eu espero que vocês não pensem em mim no final dessa palestra, que vocês pensem em vocês. Aí fui buscar em Cícero. Segundo Cícero, você sabe o que é um mau orador?
todo mundo sai pensando nele. Putz, que cara bom, como sabe? Isso é um mau orador. Já um bom orador é aquele que todo mundo sai pensando em si próprio. O orador é um canal. O objeto da oratória não é a personalidade, o ego do orador, é a mensagem, é a ideia que passa por meio dele. Ou seja, o orador não deve atrapalhar a mensagem, o orador deve enriquecê-la. Essa é uma adaptação que eu fiz de uma citação atribuída a Cícero. E o nosso irmão Ralph Waldo Emerson, que eu adoro os livros dele, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, não adianta no estoicismo você falar. Você tem que pegar e fazer. Aqui, eu sempre digo que não importa a potência, não importa o rito, não importa a cor do avental. Todos somos irmãos, todos somos maçons. Eu fui iniciado no Grande Oriente do Brasil, hoje estou na grande loja de Santa Catarina e tenho relacionamento com todos os irmãos. Eu não imagino por que você não deva atuar desta maneira. E os pensamentos finais aqui, a mensagem da sabedoria antiga nos ensina a fazer, que o fazer por fazer e o produzir cada vez mais dizem respeito apenas ao que é exterior. Não preenchem o homem, nos esvaziam. O verdadeiro problema não é o que fazer, mas o que ser. Esse autor, o Giovanni Reali, que eu tenho ele aqui em algum lugar, esse livro aqui é O Saber dos Antigos, terapia para os tempos atuais. É mais apropriado que isso, impossível. E o André Contes Ponville, lamente um pouco menos, isso é passado. Espere um pouco menos, isso é futuro. Ame um pouco mais, isso é um instante presente que estamos vivenciando no aqui e agora. E para o Sêneca, uma vida inteira deve caber num dia. Então, meus irmãos, quando hoje vocês forem dormir, no momento de dormir, que todos possamos dizer com alegria e com semblante risonho, depois de ter respondido aquelas 3 perguntas: o que eu fiz não legal, o que eu fiz bem e o que eu vou fazer diferente, diga simplesmente: eu vivi plenamente esse dia. E aqui é um menu de as poucas palestras que eu tenho feito. Não guardo quantas palestras eu fiz, quantas pessoas participaram, porque isso é o menos importante. O mais importante é que eu aprendo e eu estou procurando inspirar os irmãos a buscarem esse conhecimento. Muito obrigado, deu exatamente os 70 minutos que eu tinha conversado com o venerável Isaltônio. Agradeço imensamente a oportunidade, peço desculpas se eu passei muito rápido em alguns temas, estou à disposição dos irmãos. Esse material já está com o irmão Isaltônio, pode ser utilizado à vontade e, uma vez mais, gratidão por ter tido a oportunidade de estar conversando nesse instante 237 irmãos. Beijo no coração de vocês. Meus parabéns, irmão Roberto Zardo. Palestra riquíssima de conhecimentos, nos fez fazer uma viagem no tempo, na história da filosofia, e certamente que muitas reflexões estão agora conosco para implantar em nossa vida muitos desses conceitos de sabedoria que o irmão nos brindou. Esse é o seu certificado. Ad universi terrarum orbi summi architecti gloriam. Honra quem honra. Saibam todos que esse diploma de mérito, lavrado conforme a mais antiga tradição dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Roberto Zardo teve reconhecida a relevância do serviço prestado a esta augusta oficina, como palestrante especialmente convidado, discorrendo sobre o tema aprendizados históricos maçônicos. O excepcional brilho de suas luzes, a riqueza de detalhes e a profundidade de seus ensinamentos o tornaram merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória deste feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dada, traçada, firmada, selada e autenticada no Oriente Porto Velho, Rondônia, aos 15 dias do 5º mês do ano de 2021, da era vulgar, assinam o chanceler, o secretário e o venerável mestre da loja.
Essa é uma pequena lembrança que nós entregamos a você nesse momento e vai ser encaminhado a você também por e-mail ou pelo WhatsApp. Meus irmãos, conforme esclarecido inicialmente, nós vamos abrir a possibilidade, nesse primeiro momento, de 5 perguntas, apenas pelo chat. Antes, porém, que os irmãos, que a gente faça aqui o levantamento das perguntas, nós vamos dar início ao nosso intervalo protocolar, que é um intervalo curto, apenas para que, se porventura algum irmão queira atender alguma necessidade fisiológica. E, enquanto isso, a gente sempre aproveita e faz algum tipo de comunicado. O comunicado de hoje é dizer o seguinte: nós estamos com a campanha Casa de Apoio Filhos de Irã, desde o ano passado, e, mais recentemente, foram fabricadas as comendas e os pins. Houve um atraso, né, na entrega disso, até por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo, da pandemia. Depois que esse material estava pronto, também houve um outro atraso na entrega, houve um erro de percurso da encomenda. De toda forma, chegou. Então, a semana passada nós recebemos as comendas. Eu estou aqui, inclusive, usando uma justamente para mostrar aos irmãos, esse que está aqui no meu pescoço, né, que é a comenda, e tem o PIN. O PIN, deixa eu ver se os irmãos conseguem ver aqui na tela. Conseguem ver, né? Esse é o PIN. Ele tem um tamanho considerável, esse PIN. Bom, alguns já foram entregues, os mais fáceis de entregar, outros nós vamos elaborar agora a estratégia de entrega. O que eu gostaria de esclarecer? Eu estive no Correios fazendo um levantamento de valores. A confecção desses pins e dessas comendas chegou ao valor de R$ 56,00, porque foram feitas em quantidade considerável, né? Se fosse feita em quantidade menor, teria sido mais caro ainda. Então, além dessa despesa, nós teremos agora a despesa com o Correios. Mandar um PIN desse apenas para uma pessoa daqui, de Rondônia para Brasília, custa quase R$ 80,00, R$ 79,00 e alguns centavos. E verifiquei se mandar um ou se mandar 20, o valor é o mesmo. Então, nós vamos descobrir uma forma, uma estratégia de enviar esses PINs de uma forma centralizada. Então, por exemplo, Minas Gerais, nós temos uma cidade lá, Belo Horizonte, por exemplo. Não sei quantos irmãos ainda vão receber, mas digamos que sejam 5. A gente vai enviar para um desses irmãos e avisar os demais. Olha, está com irmão, e passa o contato, para que a gente possa economizar um pouco nesse frete e conseguir reverter esse valor para a casa de apoio, porque o objetivo principal dessas arrecadações é transferir o dinheiro o máximo possível para a casa de apoio. Então, nós vamos elaborar uma estratégia nesse sentido. Então, nos próximos dias aí a gente vai começar a fazer o contato com os irmãos que fazem jus ao direito de receber essa comenda e explicar como vai chegar até as suas mãos, ok? Bom, esse é o nosso comunicado de hoje. Voltando, então, para nosso momento aqui, vamos verificar aqui no chat as perguntas. Bom, irmão Roberto, se prepare, então, agora vamos para as perguntas. A primeira aqui de Ednildo Souza. Meu amado irmão, segundo a sua pesquisa, é possível fazer uma relação entre o estoicismo com a ética, a moral e a virtude aristotélica na maçonaria atual? E como aplicar essa teoria na prática maçônica dos dias de hoje? Irmão Ednildo, obrigado pela sua pergunta. Sendo bastante objetivo, a resposta inicial é sim. É possível você colocar, então, entendendo que o estoicismo ele tem um foco muito grande no aspecto moral. Uma vez que você tem o aspecto moral fortalecido, você consegue transformar isso socialmente em uma ética e pode influenciar na elaboração de leis através das instituições que estão vigendo. E na maçonaria, como que eu aplico isso? Então, acho que eu sempre digo para os meus irmãos da minha loja e digo a mim mesmo, quando nós estamos trabalhando virtualmente, o ano passado, nossa loja, fizemos 33 reuniões virtuais, esse ano já estamos na 9ª reunião virtual. A gente investe um tempo ridiculamente pequeno, 2 horas por semana, ele é ínfimo esse tempo. Então, não dá para você
se transformar e transformar a sociedade só com essas 2 horas, né? O que a gente recomenda? Existe uma série de atividades, e vou citar apenas uma delas aqui. O Observatório Social do Brasil, que surgiu há mais de 20 anos na cidade de Maringá, hoje está em 17 estados, mais de 150 cidades no Brasil, mais de 4.500 voluntários. Ele visa fazer o quê? Verificar como que o nosso dinheiro de contribuinte está sendo usado bem ou mal pelas autoridades que nós elegemos democraticamente para fazer essa administração. Então, é uma possibilidade. Aqui em Santa Catarina, a Grande Loja tem a Fundação Hermon, que é uma fundação que trabalha com menores carentes que não têm como ter a educação. Então, a gente tem a escola toda mantida pela maçonaria. Na minha escola, na minha loja mãe, lá em São José dos Campos, no grupo de lojas, né, os irmãos de São José vão lembrar, não sei se ainda hoje, o grupo, acho que é Visão, né, que era a Provisão, toda tocada por maçons. Eu lembro disso, eu não era maçom, e na General Motors eu era supervisor de fábrica, e eu recebi cegos para trabalhar na linha de produção. E as melhores produtividades eram de cegos que essa Provisão trouxe para dentro da General Motors. Então, existem centenas de possibilidades de nós aplicarmos. O que nós não podemos fazer, meu irmão Ednildo e a todos nós, e eu estou me olhando no espelho, é ficar só em loja falando, ouvindo, apresentando peças de arquitetura e não colocando para a sociedade aquilo que a maçonaria nos permite, que nós nos transformemos e transformemos a sociedade. Então, a primeira pergunta, assim, é possível? Como aplicar isso aqui? Eu acho que existem centenas de possibilidades, eu citei algumas delas, né, para que a gente possa aplicar a maçonaria no dia a dia. E desnecessário dizer que o irmão Aldino Brasil de Souza e outros irmãos têm trabalhado muito, tem uma palestra pronta sobre a maçonaria executiva, né, que é uma forma de você tirar, desculpa o palavrão, o bumbum da cadeira e ir para a sociedade fazer as coisas e não ficar apenas falando. Obrigado pela pergunta. Muito grato. Vamos para a próxima. Tem aqui do nosso irmão Oduvaldo Álvares, comentar o maior ensinamento de Sêneca. Nada é terrível nas coisas, a não ser o medo das coisas terríveis. Não sei se ele pediu para comentar ou se é um comentário dele. É um comentário de Sêneca. É um comentário de Sêneca. Na realidade, quando alguém lê Sêneca, que não é maçom, ele vai ou é um maçom que a gente brinca assim, é um profano de avental, porque ele fala muito da morte, ele fala inclusive do suicídio, ele fala de uma maneira muito aberta. Por quê? Não adianta você ficar o tempo todo escondendo o que é o óbvio. Nós iremos morrer, nós iremos para um outro Oriente, aí não vou entrar nas crenças de cada um, mas nós temos uma finitude. E, claramente, se nós não soubermos o nosso memento mori, saber que nós vamos partir e viver plenamente a nossa vida, nós estamos jogando a nossa vida fora, nós estamos jogando a nossa vida na lata do lixo. E aqui eu só vou lembrar daqueles 3 conselhos do Sêneca, né? Quando se fala assim, o que eu fiz bem no dia de hoje? Eu fui no boteco, tomei umas canas com os amigos. Ele falou, não é bem isso que eu estou falando. É o que você fez de bem para a sociedade. Então, quando o Sêneca nos instiga, ele nos instiga a sermos virtuosos através de atos concretos para o bem da sociedade. Obrigado, meu irmão. Grato. A próxima, de Roberto Gonzalez, pergunta, o sumo, eu acredito que seja sumo bondum, ou é sumo botum, está escrito aqui, apregoado por Aristóteles, é possível existir hoje? Eu não entendi a pergunta. Escreveu sumum botum, mas eu tenho dúvida se ele não estaria querendo dizer sumum bonum. Deixa eu ver aqui uma coisa, só um instantinho. Se o irmão Roberto Gonzalez puder ativar seu som, pode fazer a pergunta pelo áudio. Eu prefiro, porque... tá bom.
Summum bonum é que o Aristóteles colocava... Meu irmão Roberto Zarbo, eu fui... Talvez ele tenha se cruzado nos corredores da Trevisan. Eu dei aula de É? ética na Trevisan Escola de Negócios. E talvez o irmão conheça Luiz Tirone da Johnson. Não sei se o irmão conheceu. Sim, Trabalhou conheci. muitos anos. Ele está entubado, infelizmente, com Covid. Meu Deus do céu. Tem 51 anos. Mas vamos lá, meu irmão. O summum bonum, né, que Aristóteles defendeu, diferente da escola utilitarista, é que nós tínhamos que atingir o bem supremo procurando a nossa felicidade, com isso toda a felicidade do todo ela ocorreria, né? O summum bonum de Aristóteles, né? Depois tem a escola utilitarista que é diferente, né? O irmão acredita que com a realidade de hoje, de 2021, isso é possível e sim em que horizonte de tempo? Essa é uma pergunta de 1 bilhão de euros, meu irmão. Na realidade, nós estamos vivendo não só agora, mas já de algum tempo, uma sociedade doente. Eu acho que a maior doença não é o vírus Covid-19. A maior doença é como nós estamos vivendo sem amor. Então, é uma sociedade que não está vivendo amorosamente. Nós estamos cada um procurando resolver o seu problema. Na teoria, né? O que o Aristóteles coloca é a mesma coisa que eu fiz a analogia de Platão e Marco Aurélio. Platão teorizou pra caramba, só que ele foi, acho que é Dionísio, que foi o rei de Siracusa, que falou, vem aqui, coloca o sistema de governo. Platão foi lá e foi um fiasco total. O Aristóteles, a forma de pensar dele, na minha concepção, está correta. Infelizmente, nós estamos passando por uma etapa de muito desamor e de muita enfermidade e muita doença. Só para que os irmãos saibam, a minha esposa é psicóloga junguiana. Semana que vem a gente vai estar falando sobre aspectos psicológicos e alquímicos na maçonaria. Ela tem fila de espera no consultório para as pessoas, ela não está conseguindo atender todos, né? E ela atende por Skype, atende presencialmente, pelo desespero que as pessoas estão tendo. Então, meu irmão Xará, Roberto, eu vejo assim com uma dificuldade muito grande nós colocarmos isso em prática. Porém, eu gosto muito daquela expressão do Jean Cocteau, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Se nós pudéssemos termos ilhas, e a maçonaria pode ser essa ilha para irradiar amor, e não é ficar irradiando quem vai ser o cargo tal, como é que vai ser isso. Se nós realmente olharmos aquilo que nós devemos fazer, a maçonaria tem que nos ajudar a nos transformar, e nós voltarmos para a sociedade com o elixir, que elixir é esse, é o elixir do amor, o elixir da irmandade, nós podemos fazer a diferença. Então, eu vejo, não só na maçonaria, mas, por exemplo, no budismo, em outras vertentes, tem pessoas fazendo o bem, mas, infelizmente, nós estamos passando por uma fase de desamor muito, muito grande. E por que eu gostei tanto do estoicismo? Eu vou dar um depoimento aqui. Depois que comecei a estudar na pandemia o estoicismo, comecei a ler, comecei a aprofundar, fui buscar, tem até um livro aqui de um sobrinho nosso, um escocês, Donald Robertson, ele conta a história do Marco Aurélio, mas colocando muito na teoria cognitiva comportamental. A minha esposa falou assim, você melhorou. Eu falei, putz grilo, por que eu melhorei? Por causa disso, daquilo. Em outras palavras, eu procurei melhorar para melhorar quem está em volta de mim. Talvez seja uma gota no oceano, mas como diria Madre Teresa de Calcutá, sem essa gota não existiria oceano. Bacana, obrigado pela sua pergunta e desculpa não ter entendido o termo que você utilizou, meu irmão. Obrigado. Vamos para a próxima. Quarta pergunta, de Vitor Sobreira. Com toda a riqueza de conhecimentos que a filosofia nos traz e que poderia beneficiar a elevação de todas as pessoas, por que uma sociedade com tantos avanços tecnológicos e científicos ainda vemos tão pouca valorização do seu ensino e de tempos em tempos chegamos ao cúmulo de vê-la retirada do ensino básico? Não é incomum muitas pessoas até diminuir sua importância e desprezá-la, inclusive quem a estuda.
O que podemos fazer a respeito? Olha, eu já falei um pouco sobre isso aqui. A palestra que eu falo sobre os 12 trabalhos de Hércules, baseado na paideia, não tem tradução, paideia é a formação do homem grego, até os 14, 15 anos, eles não ensinavam absolutamente nenhuma técnica, eles ensinavam valores. E eles ensinavam valores através da mitologia. Então, eles colocavam os próprios 12 trabalhos de Hércules, cada um tem um porquê de estar lá e o que se ensinava à criança. Depois de uma certa idade, eles começavam a aprender os ensinamentos, a matemática, a geometria, esse negócio todo, e quando chegava uma idade a partir dos 28 anos, eles começavam a entrar no aspecto da espiritualidade. Infelizmente, o nosso sistema educacional está sendo utilizado para fins ideológicos. Ele não está, na sua grande maioria. Eu sou oriundo de escolas públicas. Eu trabalho como voluntário porque eu sou oriundo de escolas públicas. Eu tive excepcionais professores, escolas fantásticas, mas estou falando do ano 70. Né? O meu professor de desenho na Federal do Paraná era alemão, meu professor de fundição era libanês, meu professor de solda era polonês, meu professor de metalografia era italiano, o que tinha de melhor no mundo. E a gente aprendia valores, não somente a parte técnica. Na nossa educação, infelizmente, nós estamos perdendo muito esse aspecto de valores. E não é dizer, volta à educação moral e cívica, não é isso que eu estou falando. É você ter valor. Por exemplo, qual é um valor que veio da minha infância, dos meus avós? O trabalho. Então, para mim, ninguém precisa dizer que trabalhar é valor. Isso veio do exemplo dos meus avós, que saíram da Itália, passando fome e vieram para o Brasil. Eles passaram isso para os meus pais, passaram isso para os meus tios. Então, isso é um valor. E cada vez mais nós estamos perdendo esses valores. E a maçonaria pode ser um bastião, pode ser um local, um ancoradouro, para que a gente volte a trabalhar valores, para que a gente possa, desde as filhas de Jó, dos Demolês e todas as ordens paramaçônicas, todas as nossas potências, possamos transformar os valores, voltar a ter valor, e não ficar discutindo se é esquerda, direita, se é centro. Eu acho que o painel mosaico, ele dá uma... toda vez que tem essas discussões assim ferrenhas, eu mando para os irmãos o painel, o piso mosaico, falo, cara, é aqui. Aqui tem todo o ensinamento, não é nem o preto, nem o branco, é o cimento que nos une, é o que nos faz entender essas diferenças. Então, a educação, na minha ótica, ela perde muito por não estar focada em valores. E só lembrando, diferença de filósofo e professor de filosofia. Né? Você pega todos os livros, todos os caras que falam aqui, você chegar a falar com Zenon de Sítio, talvez o próprio Sêneca, que não escrevia, o Flávio Arriano, que escreveu, o próprio Sócrates, que alguns dizem que ele era analfabeto e quem escrevia era Platão. Né? Se você chegar falar para o professor de filosofia, ele vai falar muito bem, vai repetir como um papagaio, mas ele não aplica. Então, nós precisamos parar de falar e precisamos aplicar. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente tem, e baseada em valores. Porque se você tiver valor, né, você não comete as atrocidades que nós estamos vendo aqui. Se você tiver a serenidade, a ataraxia que o estoico prega, de ter a serenidade, você não vai fazer muita bobagem como está fazendo. Não significa que eu não vou ficar com raiva, não significa que eu não vou ficar pé, mas eu posso controlar. Isso eu posso controlar. Eu não posso controlar o que está externo. Eu não posso controlar um monte de absurdos, mas eu posso me controlar e posso influenciar a sociedade. Obrigado. Vamos para a quinta pergunta do nosso irmão Abdala. Um exemplo que as limitações físicas não devem ser tão consideradas na maçonaria, que seria um dos landmarks de Mackay, é epíteto. Epíteto. Ainda tem um Czinho no meio do nome aqui, né? Epíteto. Estoicamente utilizou suas limitações físicas para ampliar e difundir seus conhecimentos. Irmão Zardo, pode discorrer sobre isso e
sobre a premeditação do mal, premeditatio malorum. Olha, quanto aos landmarks, eu tenho uma palestra onde eu coloco, por exemplo, ela foi escrita, se não me engano, em 1720, 1721, 23, eu não tenho precisão, mas foi escrita em torno do começo de 1700, né? E se você coloca como é que era o mundo em 1700, é muito diferente do nosso. Apenas para a gente olhar, a escravidão foi abolida no Brasil em 1889. 1888. 1889 foi a proclamação da República, né? O apartheid na África do Sul, 1992. As mulheres começaram a votar no Brasil em 1932. As primeiras mulheres a votar no mundo na Nova Zelândia, final de 1800. Então, tem algumas coisas, a segregação até 1964 nos Estados Unidos, um branco não poderia, uma pessoa negra não poderia usar o banheiro de um branco, não poderia usar o ônibus, não poderia frequentar a escola e vai por aí afora. Então, eu não estou pregando desobediência, porque o último landmark ele é extremamente, que você não pode mexer em nada. Mas eu acredito que nós precisamos revisitar aos olhos do mundo que nós temos hoje, mantendo o que é essencial e fazendo um diálogo, uma discussão sobre isso. Por exemplo, maçonaria feminina, nós pregamos a prevalência do espírito sobre a matéria, né? E qual o sexo que tem o espírito, né? Então, claramente, nós precisamos discutir, mas discutir abertamente, sem dogmas. A maçonaria fala muito claramente em não termos dogmas, mas, ao mesmo tempo, nós acabamos criando alguns dogmas que precisam ser discutidos. Volto a repetir, não estou me rebelando contra absolutamente nada. Eu gostaria de discutir. Como o irmão colocou, Epiteto mostrou claramente que ele, um maçom sem avental, nem existia. Eu faço uma outra palestra onde eu pergunto qual a idade da maçonaria. Se você olhar matéria é uma coisa, se você olhar espírito, talvez 300 mil anos, né, quando surgiu o Homo sapiens, já existia o espírito maçônico, ou há 6 mil anos atrás, quando começaram na Mesopotâmia, começaram os proto-estados, e ali começou Eufrates e Tigres começou a população. Então, quando se fala em matéria e espírito, nós estamos muito ainda presos na matéria. Nós precisamos dar uma oportunidade para o espírito, voltar ao que o Platão falava no mundo das ideias, o que é matéria e o que é essencial, né? Então, acho que, por exemplo, o sol é matéria. O que ele representa? A essência é o bem, é o belo para o grego, né? Então, esse é o ponto. Com relação ao aspecto do mal e o bem, claramente você não vai nunca desaparecer esse tipo de discussão. Então, ele tem que ser transcendido. Quer dizer, eu tenho que buscar algo que está além do bem e do mal. O Nietzsche colocou o livro, para quem nunca leu Nietzsche, que é porreta, pesado, leia Genealogia da Moral, aonde ele vai trabalhar o que está além do bem e do mal. Tem até um livro específico sobre isso. O que está acima do bem e do mal é o amor. E volto, eu estou sendo chato com isso aqui, mas se nós tivermos o amor no nosso coração e esse amor for compartilhado com a humanidade, a probabilidade de ter essa dissonância entre bem e mal, ela possa ser reduzida, e eu posso ter uma vida mais plena. Então, essa é a minha humilde opinião a respeito disso. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos continuar após, vamos fazer algumas considerações de alguns irmãos presentes, e após vamos continuar com as perguntas. Já tem outras aqui esperando, já na fila, aguardando. Nesse momento, eu vou passar a palavra para considerações a alguns irmãos, e eu peço que a gente respeite um limite de 2 minutos, cada irmão, para que a gente possa dar sequência lá adiante com mais sabedoria do nosso palestrante. Então, nesse momento, eu pergunto ao nosso irmão Márcio Gomes se eu gostaria de fazer comentários. Liberei o som.
Libera aí o seu som. Tá liberado. Boa noite, meus irmãos. Excelência Paulo Tupã, veneráveis autônomos, autoridades nos seus graus e qualidades. Irmão Zardo, parabéns pelo seu trabalho. Realmente foi muito provocador. Não vou me lembrar de você a partir dessa palestra. Apesar de tê-la aqui gravado e com slide para dar uma revisão. Vamos pensar no que você disse, né? É a provocação que você está fazendo. Então, o filósofo é aquele que gosta do conhecimento e provoca nos outros a necessidade. Nós somos, como maçons, queremos o quê? Procurar encontrar a verdade, a nossa verdade, né? Saber que ela tem duas faces. Então, o seu trabalho realmente, ele é provocador. Você é um provocador. Muito obrigado pela sua provocação, viu? Esperamos que você faça uma dessas outras palestras aí também, para nos enriquecer. Muito obrigado, meu Exaltônio, e a todos presentes. Obrigado, meu irmão. Tem tempo de 2 minutos. Gostei do galo aí atrás, viu? Não, esse aqui é a minha cama de reflexão. Tem que ter um galo. Nosso irmão Valdemar Queiroz, gostaria de fazer algum comentário? Meu queridíssimo irmão Venerável Exaltônio, demais autoridades. Não, eu só quero parabenizar o nosso irmão Roberto pela sua palestra, pelo seu conhecimento, pela sua pesquisa, pelo que você trouxe para nós hoje. Não tenho perguntas a fazer. Muito obrigado, meu Muito venerável. obrigado, meu irmão. Nilson, venerável mestre da Loja Luz e Conhecimento número 103, virtual também. Boa noite, meus irmãos. Saúdo o nosso grão-mestre Paulo Benevuti Tupã, irmãos autônomos, nosso venerável e os nossos veneráveis presentes, todos os irmãos. Primeiro, para parabenizar o irmão Roberto Zato, ele, como disse aqui, ele provou ser um mau orador, viu? Porque deixou instigando a gente a pensar no que foi dito nessa noite. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado, venerável. Obrigado, meu irmão. Gratidão. Roberto Zardo, eu acredito que, pelo fato de estar aí envolvido em falar, né, não viu todos os comentários que surgiram no bate-papo, mas o irmão foi muito elogiado, muito querido aí por todos os nossos assistentes que estão assistindo nessa reunião do dia de hoje. Bastante comentários louvando e agradecendo a sua aula do dia de hoje. Obrigado, meu irmão. Nosso irmão orador, irmão José Carlos Vitac, fazer as vossas considerações. Boa noite a todos. Na condição de orador da loja, eu preciso e devo fazer aqui as saudações aos nossos visitantes. A glória do grande arquiteto do universo, Sereníssimo Grão-Mestre Paulo Benevides Tupã, Venerável Mestre Exaltônio Machado, Venerável Mestre Ednilson Ferreira da Silva, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes nesta live, meus queridos irmãos, luzes oficiais, estimados confrades, internautas, filiados e jurisdicionados da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia e de todos os outros demais irmãos de outras potências do Brasil e do exterior, que nos honra com suas dignas presenças. Ilustres irmão Roberto Zardo, da augusta e respeitável Loja Simbólica Padre Roma, número 16, da Grande Loja de Santa Catarina, que nos brindou com o tema Aprendizados Históricos Maçônicos. Na oportunidade, a nossa loja virtual Lux in Tenebris, número 47, Primaz, cumprimenta efusivamente o nosso palestrante e a todos os visitantes, desejando-lhes saúde, paz e tranquilidade para prosseguirem com sucesso nos estudos maçônicos e pesquisas em prol da nossa ordem e do saber.
Também rogamos ao Criador que nos cubra de graças a todos os nossos irmãos, pedindo-lhes que repliquem os conteúdos dessa live em nosso meio, para que possamos atingir os objetivos maiores da nossa ordem, em prol da humanidade e do saber. A oratória agradece a Deus, a nossa instituição e também. Tá do seu som, irmão Zé Carlos Itaque. Na hora que você falou oratória, agradece. Perdão. A oratória agradece a Deus, a nossa instituição e também ao conferencista pelo aprendizado desta noite e também pela audiência de todos os nossos queridos irmãos. Venerável Mestre Isaltônio, passamos agora as nossas considerações como orador da loja. Os nossos trabalhos transcorreram dentro dos usos e costumes da nossa ordem e em conformidade com a legislação vigente da Grande Loja Maçônica do Estado do Rondônia, podendo ser encerrado ao seu alvedrio no momento oportuno. A todos, o nosso cordial boa noite, os nossos agradecimentos pela presença marcante desta noite. Fiquem com Deus e vamos aí curtir depois, demoradamente, os slides que o irmão nos está brindando nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado, irmão orador. Agradecemos também a todas as autoridades maçônicas presentes. Neste momento, passo a palavra ao nosso irmão Aldino, do Brasil de Souza, grão-mestre ad vitam da Glomaron. Boa noite, meus irmãos. Em nome do Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Paulo Tupã, queria agradecer a todos os irmãos presentes aqui nesta nossa reunião e principalmente agradecer ao irmão Roberto Zardo por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco do conhecimento aí adquirido acredito que há longos 30, 40 anos que o irmão vem estudando e traz para a gente aqui que não estudou nem um dia ainda, né? Então, isso é que faz a maçonaria ser tão sublime como ela é, a união e a reunião de pessoas inteligentes e grandes pensadores que estão dispostas, né, a compartilhar o conhecimento. Quando a gente ajuda um irmão nosso através da transmissão do conhecimento, a gente também acaba, de alguma forma, sendo ajudado, e a gente acaba aprendendo também. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. E ao Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Tupã, a gente sempre brinca com essa tal da pedra de Hermu. Eu, quando passei o grão-mestrado para o irmão Tupã, eu passei um saco cheio dessa pedra para ele, né? E ele tem usado bastante, mas eu guardei ainda umas duas para mim também, ainda tem umas aqui guardadas, né? De vez em quando tem uns assuntos aí que a gente tem que pôr uma pedra em cima e passar para o próximo, né? Passar adiante. Então, foi maravilhosa a apresentação, como disse o Isaltônio, os irmãos elogiaram muito aí no chat, e acredito que os irmãos que gostam, né, da filosofia, acredito que devem ter se deleitado hoje e vão dormir muito, muito felizes. E os irmãos que não gostavam, acredito que começam a pensar agora diferente. Eu acredito que vão procurar estudar um pouco mais. Roberto, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo de coração, Deus te abençoe, e que logo, logo você possa voltar aqui para continuar ajudando os nossos irmãos na transmissão do conhecimento. Depois eu vou fazer a indicação daquela palestra nova sua para o Isaltônio. Se eu conseguir enganá-lo, logo, logo você vai estar de volta aqui. Um abraço, meus irmãos. Isaltônio, parabéns mais uma vez, mano. Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe todos vocês. Amém. Venerável, permite que eu agradeça ao irmão Aldino? Sim, meu irmão.
o irmão Aldino foi o cupido, foi a pessoa. Eu sou fã de carteirinha do irmão Aldino. Eu acho que algumas pessoas têm que vem do vocare, né? Tem uma vocação para poder transmitir alguma coisa, e quando se identifica, primeira palestra que eu assisti do irmão Aldino, eu falei, esse irmão tem a vocação de transmitir, né? E sempre que eu posso, né, eu assisto as palestras. Tem palestras, por exemplo, a Abóbora Celeste, eu já assisti 3 vezes, já sei quase de cor, e porque tem muito conhecimento, muita sabedoria. E eu te agradeço, meu irmão Aldino, profundamente, pela oportunidade de estar aqui conversando com os irmãos, instigando os irmãos. Eu parto da linha que a gente não ensina, a gente inspira e cria paixão pelo aprendizado, aí a pessoa vai atrás, o irmão vai atrás. Então, acho que essa é a minha linha de trabalho, de inspirar e de despertar paixão, e as pessoas vão buscar esse conhecimento. E você foi, meu irmão, o cupido, e eu sou profundamente grato. Um baita abraço, um beijo no seu coração, meu irmão. Na hora que o irmão estava falando de cupido, eu fiquei imaginando o tamanho da asa que tinha que ter para levantar o nosso irmão. É turbinado. Excelentíssimo grão-mestre Tupã, sua vez de falar. Cumprimento a todos os irmãos, já citados, na pessoa do irmão Aldino. Dizer, irmão Roberto Zado, que o irmão Aldino vem conversando conosco desde o final do ano passado, para a gente te chamar para fazer uma palestra. E hoje deu certo, ele estava certo, né? Sua palestra é encantadora, é filosofia pura, né? Sabe que filosofia é a parte científica do estudo, né? A gente tem que ter paciência para entender, paciência para passar esse conhecimento, e você fez isso com maestria. Então, agradecemos ao irmão Aldino por ter te trazido aqui à nossa sala para falar desses seus conhecimentos com profundidade, como falou. Agradeço a presença de todos. Nossa loja hoje teve uma frequência mais de 250 irmãos. Você vê, Zardo, que é difícil você reunir 250 irmãos do Brasil e do mundo, né, para uma palestra. E aqui você teve hoje essa oportunidade de falar para 200 irmãos. Isso é muito bom. Meus irmãos, nós vamos dar sequência daqui a pouco, as perguntas, né? Se prepara aí, Roberto. Lá agora que vem bomba, né? Até agora ninguém perguntou nada, não. Eu rogo ao grande arquiteto do universo, que guarde todos, e dou por encerrada essa primeira parte oficial da reunião, em que desligaremos nossas gravações, né? Senão fica um vídeo muito longo para os irmãos verem. Irmãos Altônio, pode dar continuidade.